Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 14 de dezembro de 2022, são 8 horas da manhã. No Estadão, ministros do novo governo foram avisados de que extremistas tentarão impedir a posse de Lula. Atos de depredação em Brasília após a cerimônia de diplomação no TSE surpreenderam a cúpula do PT. Ministros escolhidos para o novo governo receberam informações de que um grupo de radicais vai tentar tumultuar e impedir posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em 1º de janeiro. Antes mesmo desse recado, porém, interlocutores de Lula já haviam iniciado conversas com militares na tentativa de retirar apoiadores de Bolsonaro acampados na frente dos quartéis. Até agora não tiveram sucesso. Embora a cúpula do PT já esperasse protestos de extremistas após a cerimônia de diplomação de Lula e do vice Geraldo Alckmin pelo Tribunal Superior Eleitoral, na terça-feira, a violência surpreendeu. Aliados do presidente eleito estão convencidos de que os atos de depredação em Brasília, com ônibus e carros incendiados, barricadas e botijões de gás na rua, foram financiados por empresários. Alguns deles são investigados no inquérito das milícias digitais, conduzido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Lula acusou Bolsonaro de estar por trás das ações de vândalos que não foram coibidas com rigor pela Polícia Militar no Distrito Federal. Ninguém foi preso. O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou, por sua vez, que há uma situação anômala no país, na qual instalações militares estão sitiadas por um acampamento. Não me recordo que isso tenha sido tolerado no passado pelas Forças Armadas, comentou. Apesar do clima tenso, Dino garantiu ontem aos participantes do gabinete de transição que a posse de Lula ocorrerá sem choro nem vela. O presidente sainte vai sair e o presidente entrante vai entrar em 1º de janeiro, resumiu Flávio Dino. Na prática, o indígena José Acácio Sererê Chavante, pivô do quebra-quebra, é velho conhecido do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. Foi após sua prisão determinada por Moraes que ocorreram explosões na capital da República. Nos últimos dias, Sererê Chavante foi responsável pela convocação de pessoas armadas para impedir a diplomação e a posse de Lula. Em 30 de novembro, o indígena, que também é pastor evangélico, liderou um protesto na esplanada contra o resultado das urnas. Nós não podemos admitir que o Lula sobe, erro de português, na rampa e que ele ocupa o cargo maior desse país, gritou em mau português. Agora, apoiadores de Bolsonaro que saíram do QG do Exército começam a acampar diante do Palácio da Alvorada. Ali o inquilino já avisou que só Deus o tira da cadeira. Nos bastidores, dirigentes do Centrão avaliam que, agindo assim, Bolsonaro perde capital político para liderar a oposição. Afinal, a quem interessa um Capitólio tupiniquim? O fato, senhoras e senhores, é que o bolsonarismo está sem saída. Eles tentam, planejam, mas, na verdade, a República é muito maior do que um ou outro indivíduo. Eles vão somente conseguir causar um showzinho na véspera da posse, talvez até no dia da posse, mas não há como impedir a chegada da primavera. E a equipe de posse de Lula teme que Bolsonaro roube, vamos falar português, claro, a faixa presidencial. A equipe de Lula tem receio de represália de Jair Bolsonaro. Parece uma piada, mas não é. Existe um temor na organização da posse de Lula com a faixa presidencial. Não se Jair Bolsonaro vai ou não passá-la ao presidente eleito, mas sim se haverá alguma faixa para passar.
Veja só você, a equipe de Lula teme que Bolsonaro, em represália por ter sido derrotado, leve consigo a faixa presidencial e não haja nada a passar ao novo presidente. A organização da posse quer se assegurar na próxima semana de que a faixa está em segurança. Eu acho que isso resume, minha amiga, meu amigo, esse temor, esse pensamento, esse risco detectado, resume o que foi a era Bolsonaro. É como se nós tivéssemos colocado um adolescente de 16 anos problemático na presidência da República. E a primeira ordem de Lula a chefes das Forças Armadas será acabar com atos bolsonaristas em quartéis. Simplesmente pelo seguinte, minha amiga, meu amigo, o presidente da República é o comandante em chefe das Forças Armadas. É, como diz o Bolsonaro, não é bem esse o termo, não é? Mas é o comandante supremo, não é? Uma coisa meio forçada, meio grandiloquente. Mas seja lá como for, comandante supremo, comandante em chefe, as Forças Armadas, os ministros, os comandantes das Forças Armadas vão receber a ordem de eles mesmos mandarem desocupar a frente dos quartéis e aí não vai dar para os militares, para os quartéis, desobedecerem a ordem dos comandantes das Forças Armadas, principalmente do Exército, que é onde eles estão. O comandante do Exército vai lá, o ministro da Defesa manda, o comandante do Exército vai lá e fala, olha, fora todo mundo que acabou a festa. Isso vai ser simples assim. E Valdemar resiste a contestar o diploma de Lula. Ou seja, o Bolsonaro, ele quer que o dono do partido dele, o Valdemar da Costa Neto, esse da foto aí, que ele entre na justiça para contestar a diplomação do Lula. Dizer que o Lula não pode ser presidente porque eles não querem que seja presidente. É simples assim. É coisa de mal perdedor, mas não mal perdedor adulto. É coisa de mal perdedor adolescente, como eu acabei de dizer. O Bolsonaro parece um adolescente birrento. Vamos despoluir o debate entre o setor público e empresas, diz o novo presidente do TCU, Bruno Dantas, afirmando que gincana de PECs vulgarizou o arcabouço fiscal. Após pouco mais de 8 anos como ministro, o jurista baiano Bruno Dantas Nascimento assumiu hoje a presidência do Tribunal de Contas da União. Essa é uma péssima notícia, minha amiga, meu amigo, para Jair Bolsonaro, porque esse cavalheiro aí promete fazer uma devassa nas contas de Bolsonaro. E o Lula acusa o Bolsonaro de incentivar o que aconteceu ontem em Brasília. Integrantes da futura gestão elevam o tom contra baderneiros que vandalizaram o centro de Brasília e avisam: absolutamente todos os envolvidos estão sendo identificados. E esse é um problema muito grande, por quê? Ontem, por exemplo, os bolsonaristas vieram com a história de que quem cometeu todos aqueles abusos em Brasília foram infiltrados. Acontece que essas pessoas que agiram assim foram identificadas porque há muito vídeo, muita câmera, muita fórmula para identificar a grande maioria dos que tocaram o terror. Então, na verdade, vai ser muito, mas muito fácil de identificar essas pessoas e as mentiras vão cair por terra. A posse concorrida no TCU evidencia a controlização da política. A Corte se debruçará sobre a consulta às infrações da lei das estatais, mutação dos acordos de leniência em PPs, isenções fiscais e contas de Bolsonaro. E STF manteve a prisão temporária do indígena bolsonarista após audiência. A prisão do cacique Sererê provocou uma série de ataques de bolsonaristas, queimaram ônibus, etc. E a prisão dele está mantida, vai ficar na Papuda. E aliados de Lula ligam alerta após atos de vandalismo em Brasília, mas plano de segurança para a posse não será alterado. A avaliação inicial é que, apesar dos estragos pela cidade, bolsonaristas não chegaram nem perto de ameaçar o presidente eleito.
Apesar da escalada de violência de manifestantes bolsonaristas na segunda-feira, quando atearam fogos a carros e ônibus em Brasília, os atos de vandalismo não devem alterar os esquemas de segurança, até porque é violência amadora, não é? Não se trata de algo que arrisque mesmo. Eles vão na cara e na coragem aí cometer todo tipo de atos sem um comando único, sem uma estratégia, não é? O que eles querem é causar e não vão conseguir. E com críticas permanentes a Bolsonaro e live semanal, Lula levará tom de campanha ao governo. Ou seja, ele vai enfrentar o bolsonarismo com as armas do bolsonarismo. O presidente eleito pretende lançar mão da estratégia digital usada pelo Bolsonaro. Ele tem atacado o antecessor e chamado nesta terça de fascista e ressaltado o cenário de desmonte que herdará. E é muito importante que o Lula fale muito, exatamente como fez Bolsonaro, porque ele inaugurou uma etapa de profunda, o Bolsonaro, ele inaugurou uma etapa de profunda radicalização no país, e agora, não tem jeito, vai ter que jogar o jogo como ele é. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção, estaremos de volta ao meio-dia.